log de x na base A. Agora, porque é o meu objetivo. Eu me equivoquei aqui, tá? Pensei uma coisa e escrevi outra. Eu escrevi o que eu não queria. O que eu queria é o que está na minha mente. Mas agora está corrigindo. Log de x na base A é o log de x na... O que estava aqui estava correto, mas não serve para nada. Tá? Log de x na base A é o log de x na base A vezes o log de A na base B vezes o log de A. Aí esse log de x na base A entra aqui dentro. Agora está correto. Só que A elevado ao log de x na base A, quem é? É x. Então isso fica o quê? O log de x na base A sobre o log de quem? X na base A não, que é o B, né? Que é o B. Então fica o log de x na base B dividido pelo log de A na base B. Pronto, tá aí. Tá correto. De novo, vamos lá. Log de x na base A é o log de x na base A vezes o log de A na base B dividido pelo log de A na base B. Aí esse número aqui, o que é que ele faz? Ele entra dentro desse log como expoente. Aqui é B, ó. B. Só que A elevado ao log de x na base A é x. Então tá aí, log de x na base B sobre log de A na base B. Tá? Então tá aí, tá feito. Então tá aí, a mudança de base. Essa mudança de base é interessante, porque é o seguinte, ó. Diga. Exemplo de quê? Daqui, que exemplo tu quer? Como é cobrado isso aí? Tá certo? É cobrado? Vamos ver a aplicação disso. Tá? Mas antes disso, veja o seguinte, ó. Vamos ver uma aplicação disso agora, tá? Agora. Primeiro, observe uma coisa, eu vou botar em preto, ó. Dado x positivo, eu te pergunto, quem é o logaritmo natural de x? O logaritmo natural de x, olha aqui, é o logaritmo. Quem é o x? O x é o E. O E é diferente de 1. O E não é 1. Tá? O E não é 1. Porque o E é a exponencial de 1. Tá? O E é a exponencial de 1. Não sei se vocês se lembram, mas a exponencial de x é maior que ou igual a x mais 1. Qualquer que seja o x real. Então, daí sai que a exponencial de 1, que é o E, né? O E é a exponencial de 1, que é maior que ou igual a 2. Tá? De fato, ele está entre 2 e 3. Então, o x é elevado a quê? Ao log de x na base E. Só que o logaritmo natural é o inverso da função exponencial. Então, quem é o logaritmo natural de E? Isso aqui é exponencial, tá certo? Isso aqui é o logaritmo natural de quem? Da exponencial de quem? Do log de x na base E. Mas quem é o logaritmo da exponencial? Quem é o logaritmo natural da exponencial de qualquer número? É esse número. Ou seja, a função, o logaritmo natural, que é uma área, né? É o log de x na base E, onde é o número de Napier, que é a exponencial de 1. Tá? A função logaritmo natural é o log de x na base E. Daí
Daí, dado x positivo, quem é o log de x na base A? A desde o início é A diferente de 1 no intervalo dos positivos, certo? Tá? Então, quem é o log de x na base A? Isso é mudança de base. Isso é o log de x na base E sobre quem? Sobre o log de A na base E. Mas o log de x na base E, quem é? É o logaritmo natural de x. E o log de A na base E é o logaritmo natural de A. Ou seja, o log é a razão entre duas áreas. Porque o logaritmo natural de x, tudo começou daqui, é a integral de 1 a x de 1 sobre 1. E o logaritmo natural de A é a integral de 1 a A de 1 sobre 1. É a razão entre duas áreas. Certo? É a razão entre duas áreas. Quem primeiro mencionou isso para mim foi um professor de física muito bom, o professor Célio Normando. Vocês conhecem o Célio Normando? Hã? No IFCE, né? Ele foi meu professor de física. Fantástico, cara fantástico. E eu, lá no ensino, na época era segundo grau, né? O professor Célio Normando, depois de eu ter aprendido logo, ele na aula de física, ele mencionou isso. E eu, como é? Agora imagine um aluno do ensino médio vendo isso aqui, que é a razão entre duas áreas. Aí eu fui, a ficha foi cair, o negócio fechou no cálculo 2. Na época eu fui ver isso no cálculo 2, você já também isso no cálculo 1. É porque um negócio interessantíssimo, o log é a razão entre duas áreas. Tá aí, pela mudança de base. Tá certo? Então daqui, ó, daqui você percebe o seguinte, para todo x positivo, ó, para todo x positivo, o log de x na base A é uma constante vezes o logaritmo natural. É 1 sobre ln de A vezes o logaritmo natural. Então, a conclusão é que o log na base A é uma função diferenciável. De fato, é de classe C infinito. Porque o log na base A é 1 sobre ln de A vezes o logaritmo natural. Tá? Portanto, o log na base A é de classe C, o quê? C infinito. Com quem é a derivada do log na base A em x. Olhe para cá. Então isso aqui vai ser 1 sobre x ln de A. Qualquer que seja o x positivo. E se você tem a derivada primeira, você tem todas as outras, né? Porque todas as outras envolvem o quê? A derivada de 1 sobre x. Tá? A derivada de 1 sobre x você sabe calcular. Então ela é de classe infinito. E daí? Daí. Sei. Então você tem o log como a razão entre duas áreas. E é uma função de classe o quê? C infinito. Tá certo? Daí, tá, assim, vou colocar aqui em azul para destacar. Qual é o log? E vamos ver. E o quê? Quem é a derivada segunda? O log na base A em x, quem é? É menos 1 sobre x2 ln de A. Qualquer que seja x
positivo. Então você veja uma coisa. Se o A é maior do que 1, a derivada primeira é positiva em todo x positivo. Ou seja, o log na base A é estritamente crescente. Se o A está entre 0 e 1, a derivada primeira é negativa para todo x positivo. Então o log é estritamente decrescente no seu domínio, o log na base A. Mas, qualquer que seja o A diferente de 1, a derivada segunda é negativa. Sendo a derivada segunda negativa, o log na base A é estritamente côncava. Estritamente côncava. Côncava é? Não, também tem aqui, porque não é o quadrado de ln de A, tá certo? Então vai depender do... Se o A é maior que 1, a derivada segunda é negativa. Então, o log de A é estritamente convexa. Agora, se o A está entre 0 e 1, a derivada segunda é positiva. Então, ela é estritamente... Vamos lá. Negativo. Se o A está entre... Se o A é maior do que 1, essa derivada é negativa. Então, ela é estritamente côncava. Agora, se o A está entre 0 e 1, a derivada segunda é positiva, aí ela é estritamente convexa. Tá? Então, vamos colocar aqui o que é que acontece. Tá certo? O que acontece? Já usei tudo isso aqui. Tá? Então, assim, o log na base A é estritamente crescente, né? É estritamente crescente. E é o quê? Estritamente côncava, se o A é maior que 1. É estritamente crescente, vou botar aqui, em 0 mais infinito, que é o seu domínio, e é estritamente côncava em 0 mais infinito, se o A é o quê? Maior do que 1. Tá? E é o quê? Estritamente decrescente em 0 mais infinito e é estritamente convexa em 0 mais infinito se o A está entre 0 e 1. Tudo por quê? Porque se o A é maior que 1, ln de A é positivo. Se o A está entre 0 e 1, ln de A é negativo. Além disso, falta mais uma propriedade do log de A, mas vamos aproveitando isso aqui. Além disso, para A maior do que 1, quem é o limite do log na base A, do log de x na base A, com x tendendo a mais infinito. Para A maior que isso aqui é o limite com x tendendo a mais infinito de quem? Do ln de x sobre ln de A.
E como A é maior do que 1, isso aqui é positivo. Então isso aqui dá mais infinito, porque o ln de x tem limite mais infinito com o x tendendo a mais infinito. Tá certo? E tá o limite do log com x tendendo a zero por valores positivos. Isso é o limite com x tendendo a zero por valores positivos. De quem? Do ln de x sobre ln de a. Quanto é que dá isso? Dá menos infinito. Porque quando o x tende a zero por valores positivos, ln de x tende a menos infinito. Dividido por um número positivo, porque o a é maior do que 1, isso tem menor infinito. E para a entre 0 e 1, aí é o contrário, tá? É o contrário. Mas vamos colocar aqui, até essas proposições, tá? Tá vendo? Mudança de base, essa a diferença. E para A entre 0 e 1, e para entre 0 e 1, o limite com o x tendendo a mais infinito do log de x na base A é o limite com o x tendendo a mais infinito do ln de x sobre ln de A, só que nesse caso, ó, ln de A é negativo. Então, com x tendendo a mais infinito, esse limite é menos infinito. Tá? E o limite com x tendendo a mais a zero, né? A zero por valores positivos do log de x na base A é o limite com x tendendo a zero por valores positivos do ln de x sobre ln de A, que dá quanto? Que dá mais infinito. Porque ln de x tem limite menos infinito. Dividido por ln de A, que é negativo, o limite é mais infinito. Então, não tem outro. Como é que fica o gráfico do log na base A? Log da base A de 1 é zero. Sempre, né? Log na base A de 1, log de 1 na base A é zero, em qualquer situação. Então, o log na base A passa por aqui. E no caso em que o A... Bem, o caso em que o A é maior que 1, ela é o quê? Estritamente crescente, estritamente côncavo. O gráfico tem concavidade voltada para baixo, tá? E com esses limites aqui, ó. Então ela vem de baixo, passa por aqui, deixa eu ver. Então esse é o gráfico de quem? Do log na base A para A maior que 1. Tá? X, Y. E X e Y também passa por aqui, mas ela é estritamente decrescente, estritamente convexa no seu domínio. O domínio é zero mais infinito, tá? E por causa disso aqui, aí ela faz assim. Isso aqui é o gráfico de quem? Do log na base A para A entre 0 e 1. Tá? Log na base A 10. Bom, aí o log na base A. Assim. Certo?
Mas uma propriedade, não esqueça